Tá gravando. Então, vamos para nossa aula de hoje, né? Operações unitárias 3, absorção e desorção. Então, assim, o que nós vamos ver hoje, na aula de hoje, é uma continuação do que nós vimos na aula passada, o nosso plano de aula, né? Esse material, ele já está lá no Moodle. Então, se vocês quiserem baixar, eu botei materiais para a aula 13, eu botei assim, na descrição lá no ambiente virtual. E eu já botei o arquivo com as questões que nós vamos resolver aqui, com elas resolvidas. Então, para otimizar o nosso tempo aqui, eu botei as duas questões de hoje já, assim, já implementadas, né? E aí nós vamos resolver juntos, mas aí já está diferente, né? Nós não vamos construir o problema juntos, para que a gente possa avançar em duas questões. Então, o plano da aula de hoje, é, assim, realizar exercício, lavação de gás CO2 com água, tá? E o outro objetivo, né? É 2, entender, conhecer a operação contrária à absorção, que é a distorção. Uma operação unitária chamada distorção, nós vamos fazer um exercício, tá? Então, vamos realizar 2 exercícios. Os 2 exercícios que nós vamos realizar, eles já estão ali no Moodle, tá? Esse material aqui está lá, incompleto, depois eu vou colocar essas anotações, né? Nós vamos fazer ainda de novo ali no Moodle, como nós já estamos habituados, certo? Então, nós vamos resolver 2 exercícios e no fim da aula nós vamos falar sobre a terceira nota. Como vocês provavelmente já perceberam, as notas da segunda avaliação elas já foram postadas, tá? Eu só não tive o tempo de eu mandar um por um ali o percentual de acerto, mas eu vou ver se eu consigo fazer isso amanhã, tá? Eu tenho que estar copiando, colando ali e tal, eu acabei não fazendo, mas me cobrem aí se eu não fizer isso amanhã, tá? E aí eu boto lá o percentual de maneira individual, né? Privado ali, né? Pra ninguém ver. E aí mando para cada um, tá? E aí no final da aula eu vou falar sobre a terceira nota, tá? Então, tá ligado aí? Eu falo sobre a terceira nota no final da aula. Vamos lá. Bom, o exercício que nós vamos resolver, né, é esse, o primeiro exercício da aula de hoje, né, é esse exercício que está colocado aqui. Tá? Então, estamos estudando uma coluna de absorção e aí vamos realizar esse exercício. Tá? Então, assim, de maneira similar ao que a gente viu na aula passada, com alguma diferença. Tá? Então, o objetivo, né, desse início da aula é o seguinte: projeto de uma torre, né, de pratos para absorver SO2 de uma corrente de ar. Tá? Então, eu tenho SO2, então isso aqui é uma coisa bem comum, né? SO2 de uma corrente de ar. Né? Usando o que? Água. Né? Então, nós vamos fazer um processo de lavação desse gás, dessa corrente de SO2. O gás de entrada, o ar, né, com CO2, aliás, com SO2, ele tem 20% molar de SO2. Tá? Então é fração molar. Tá? E na saída tem que ter 2% molar, nessa pressão atmosférica aqui. O que
que é gasto com ar? Então, o ar ele tem aí uma taxa, né, de 150 kg de ar hora metro quadrado. Tá? E a velocidade de água, né, então a taxa de água, o pessoal usa aí, ó, para 150 kg de ar sujo, na verdade é 150 mais um pouquinho de SO2, né? Está sendo usado 6.000 kg de água por hora por metro quadrado. Tá? Então é uma taxa considerável. Aí. A eficiência total dessa torre, 25%. A pergunta é, quantos pratos teóricos e quantos pratos reais são necessários? Tá? Temperatura, 293. Essas informações, né, temperatura, ela serve, né, para nós termos os dados termodinâmicos em frações molares. Então, eu fui na literatura e trouxe aqui para nós os dados termodinâmicos para o sistema SO2 água. Está colocado aqui. Então, o desenho, né, o desenho do projeto da nossa coluna, esse que eu coloquei aqui agora, e nós vamos desmistificar isso junto. Tá? Vamos começando pela água. Tá? Então, a água de entrada, a água que está entrando são 6.000 quilos. Opa, tem alguém chegando. A água de entrada, né, são 6.000 quilos por hora. Né, 6.000 quilos por hora. Vou passar isso aqui para vazão molar. Ó. Então, pegando aí a massa molar da água, né, então fica aí 333 kmol por hora de água. Né? Essa água, ela não tem dióxido de enxofre, não tem SO2. Alguém está querendo entrar, eu paro de mim. Então essa água ela não tem dióxido de enxofre. Tá? É uma água limpa. Poderia ser usada uma água suja? Poderia. Tá? Isso diminuiria a eficiência, vamos dizer assim, nós precisaríamos de mais estágios. A fração, então, portanto, né, a fração de SO2, né, ela é nula. E eu estou usando aqui a simbologia, ó, razão molar. Então, lembrados da razão molar que eu falei na semana passada? Nós precisamos trabalhar aqui em termos de razão molar. Bom, essa água, ela está entrando aqui, né? Agora vamos ver a outra entrada, a entrada de gás. A entrada de gás é ar com SO2. Ele deu os dados aqui, ó, 150 quilos por hora de ar. Isso aqui ó, dá 5,17 kmol por hora. A conversão aqui, que é a massa molar do ar, é 28,84 grama por mol. Massa molar média. Deixa eu ver quem é que está vendo. Agora que o pessoal está chegando. Então, essa é a massa molar média do ar. Fazendo essa conversão, né? Ó, aí nós chegamos em 5,17. Certo? A fração molar, 20%. Então, ó, se eu pegar, como é que se chega nessa conta? Como é que isso corresponde a 1,29 kmol por hora? Né? Vou abrir um parênteses aqui. Ó. Y, o SO2, é 0,2, fração molar. Né? Então, a fração molar, o que ela é? É o número de mols do SO2 dividido pelo número de mols total, que é o número de mols do SO2 mais o número de mols do ar. Né? Isso aqui vale 0,2. Né? Então, se nós botarmos 0,2 é igual número de mols do SO2 dividido pelo número de mols do SO2 mais a vazão de ar, nós chegamos ali em 5,17 kmol por hora, vai dar 5,17. Né? Nós vamos chegar que a vazão de SO2 é 1,29. Se fizerem essa conta aí, isolando,
Isso facilita por hora, razão SO2. Bom, qual é a razão molar com SO2 na entrada? Ó, é 1,29 dividido por 5,17. É vazão do SO2 dividido pela vazão de ar. Então, estão lembrados dessa relação. Porque o nosso balanço, a equação, a linha de operação, né, ela é com base em taxas de líquido e gás sem contar o soluto. O soluto, nesse nosso caso, o SO2. Tá? Então, essa razão molar, se fizer a conta aí, fiz aqui, no material ali, depois vamos fazer essa conta. Vamos ter um valor aí. Tá? Não vou abrir, eu estou sem a calculadora aqui agora, mas depois eu abro ali no Excel e a gente faz essa conta. Bom, pensando nas saídas, olha só. Ele disse para nós que na saída, pensando na saída de gás, na saída de gás, ele disse 2% molar, então é fração molar. Então a fração molar do SO2, 2%. Isso pode ser uma especificação de projeto com base numa legislação, por exemplo. Uma chaminé tem que ter no máximo 2% de SO2. Então está aí um requerimento de projeto. Bom, todo o ar que entra aqui, pela essa corrente aqui, ó, todo o ar que entra, né, ele sai aqui. E se todo o ar que entra sai, né, então preserva-se esse 5,17 kmol por hora de ar. Fazendo de novo a conta nessa saída, né, de gás, nós vamos ter que a quantidade de SO2 é essa aqui. Vamos fazer essa conta aqui. Abrir isso aqui na entrada de gás. Na saída, está aqui embaixo, a fração do SO2 é 0,02, é o 2%. Isso aqui é o número de mols do SO2 dividido pelo número de mols do ar, vazão do ar, mais a vazão do SO2. Então, é a vazão do SO2 na saída, que nós estamos querendo descobrir, dividido pela vazão de ar, que é o que é, assim, que não muda, né? É imutável, se preserva, mais a vazão de SO2. Resolvendo esse negócio aqui, vai ficar o seguinte, que a vazão de SO2 é 0,1055. Vou botar aqui já. 0,1055 kmol por hora de SO2. Bom, a razão molar vai ser a vazão de SO2 dividido pela vazão de ar. Essa razão vai dar 0,1055 dividido por 5,17. Essa razão molar do SO2 vai dar 0,0204. 0,0204. Reparem o seguinte, ó, a diferença da razão molar para a fração molar, né? Aqui ela é pequena. Aqui ela é pequena, né? Agora, se eu comparar esse aqui com esse aqui, se vocês fizerem a conta, vocês vão ver que isso aqui já é uma diferença um pouco mais considerável. Tá? 1,29 dividido por 5,17 vai dar aí, se vocês, deixa eu pegar a calculadora. Eu estou sem a minha calculadora aqui, vou fazer no celular rapidamente. 1,29 1,29 dividido por 5,17. Ó, dá 0,25 isso aqui. Isso aqui, ó, vai dar 0,25, comparem. 0,2. Aqui a diferença é grande, né? Na saída de gás, essa diferença entre fração molar e razão molar é pequena, né?
Então, a fração molar e a razão molar elas se distanciam em termos de em valores, né, para quando a composição é maior. Então, isso aqui começa a ficar grande, né? Agora, para condições diluídas, né, a solução desses problemas ela é aproximada pela fração molar. Né? Mas como, nesse caso de absorção, uma coisa diluída não é interessante, a gente tem que lançar mão de usar o rigor e usar a razão molar. Tá? Então, já fizemos na saída de gás e na entrada de gás. Agora, vamos falar do líquido. Né? Falando do líquido, vou botar outra cor aqui. Ó, a água entra 6.000 kg por hora, né, como nós havíamos comentado. Esses 6.000 kg por hora, que são 333 km por hora, né, na conversão aí, eles são preservados. Então, ó, vazão de água é a mesma. O que acontece? O SO2 que está entrando no gás, esse 1,29 aqui, ó, está saindo só 0,1055. Então, a vazão de SO2 é o 1,29 que entrou, menos o que saiu com o gás residual ali, sobrou essa quantidade que está saindo na água. A razão molar, né, é, portanto, 1,18, que é a vazão de SO2, dividido pela vazão molar de água. Né? Se eu tivesse interessado na fração molar, né, eu pegaria esse 1,18, dividiria por 1,18 mais 333. Não ia dar uma diferença muito grande, mas isso aqui seria fração molar. Tá? Para a gente entender. Bom, quando a gente tem todos esses pontos, né, estabelecidos, né, esse é um problema simples por conta disso, né, nós já podemos dizer quantos pratos teóricos tem essa coluna. Tá? Com base na linha de equilíbrio. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora, né, eu vou abrir ali a planilha já com essa implementação pronta ali, né, para nós ganharmos tempo. Nós já fizemos a implementação na semana passada, então esse passinho vai ser mais rápido. Entendermos o funcionamento da linha de equilíbrio de novo, né? E eu quero também fazer um questionamento com relação à quantidade mínima de água necessária. Tá? Se alguém dissesse lá, vamos diminuir essa água aí, será que dá? Então, essa é a discussão que nós vamos fazer agora. Esse é o avanço que nós vamos ter na aula de hoje. Então, né, eu trouxe aqui de novo essa cópia só por trazer. Eu achei que eu ia fazer nessa projeção, mas indo lá para a planilha, deixa eu botar aqui para apresentar tudo rapidamente. Eu vou voltar a apresentar já, tá? Aí, está apresentando. Ó, vou ter aqui exercício 2. Tá? Veja bem, no topo, deixa eu ampliar aqui para... A linha de operação, né, em termos de razão molar, no topo eu tenho, olhando para cá, né, copiei, né, no topo eu tenho nada de SO2 na corrente de água, então X SO2, razão molar de SO2 é zero. Né? Na corrente gasosa eu tenho essa razão molar, que a gente acabou de determinar, né? Vou mostrar lá. E no fundo dessa coluna, né, tem a entrada de água, aliás, na base, né? Desculpa, fundo, né? Tem a saída de água, né? Que está carregando o SO2, né? Vai ter essa razão molar, né? Já havia mostrado ali. E na base, né? Vai ter a entrada, né, de gás, que tem essa razão molar de SO2, né? Então,
né? Fazendo esse gráfico, né, da linha de operação versus a linha de equilíbrio e linha de operação, só lembrando que a linha de equilíbrio aqui eu não precisei de todos os pontos, tá? Isso é uma coisa interessante. Se pegar todos os pontos, talvez não fique tão grande assim para vocês enxergarem, né? Mas fazendo essa operação aqui, nós chegamos em 3 estágios. Tá? Então, essa é a primeira, de maneira rápida, né? Resolvemos o exercício aí Mas o que eu quero fazer a discussão com vocês, isso aqui nós vimos na aula passada, então é muito semelhante. Eu quero transportar isso aqui lá para a, a nossa apresentação. Deixa eu só abrir ela aqui. Deixa eu ver se eu consigo transportar tudo. Só as linhas. Tá bom. Consigo desenhar aqui para ficar mais facilitado o entendimento. Então, temos a linha de equilíbrio, né, e a linha de operação. Veja bem, aqui, ó, nesse ponto, é o ponto da base, né, é a base. Eu tenho o seguinte, vou botar assim, de novo, né, x do SO2, y do SO2. Na base, eu tenho o quê? Olhando nossa figura. Eu tenho a razão molar do SO2, que é essa, né? E eu tenho a razão molar, né, o Y grandão, aquele, ó, de entrada, que é aquele 1,29 dividido por 5,17, nós temos ali, vai dar 0,25. Né? Usando esses dois valores, né, é o que está acontecendo aqui, ó, 0,25, tá? E 0, voltei ali, 0,00355. Então, aqui, ó, seria o outro ponto, né? Então, aqui 0,00355 e aqui 0,25. Esse é o ponto da base, né? Esse ponto aqui. Tá? No topo dessa coluna absorvedora, nós temos o seguinte. Nós temos nada, vou botar aqui, né, topo, água pura, né? Então, água pura, ela tá limpinha, não tem SO2, ó, zero. E eu tenho, né, um pouquinho de SO2 residual, né? Lembra que ele sai lá com 2% molar? Isso aqui corresponde a 0,0204. Né? Esse pontinho aqui é 0,0204. Aqui. Em termos de razão molar. Então, né, o que eu quero trazer aqui de pergunta e entendimento desse problema, né, é o seguinte, né, o que eu quero que vocês levem, né, de mensagem, o que é mais importante, né, fazendo aqui um destaque, né, é o seguinte, essa linha de equilíbrio aí, que está colocada, ela representa, como o próprio nome já diz, o equilíbrio. Mas que equilíbrio é esse? É o equilíbrio termodinâmico. Tá? É um equilíbrio termodinâmico. O equilíbrio, vou voltar a falar isso, né? Ele é uma condição, né, que leva algum tempo, né, para ser atingido. Pela termodinâmica, nós não sabemos quanto tempo vai levar
para ser atingido. Mas ele quer dizer o seguinte, tá? Que se eu submeter, né, o SO2 com determinada concentração, né, em contato com a água, eu sei que no equilíbrio ele vai atingir determinada concentração de SO2 na água. Da mesma forma, eu posso pensar no caminho inverso. Se eu pegar uma água que está suja de SO2 e expor ao ar, né, aquele ar ele vai ter uma concentração de SO2, né, no equilíbrio. Né? É essa linha. Vou fazer um exemplo aqui. Ó. Se eu pegar um ar que tem, sei lá, 0,17, né, razão molar, em termos de razão molar, que ele tem 0,17, né, SO2, então a razão molar no ar. No equilíbrio, se eu expor ele a uma água pura, né, vai haver o contato desse gás com essa água, e essa água pura vai ter aí, ó, essa concentração de SO2, vai ter aí aproximadamente 0,005, em termos de razão molar. Então, no equilíbrio, tá? Agora veja bem o que está acontecendo na nossa linha de operação. Olha a distância que está do equilíbrio. Né? Tem uma distância. Né? Então, assim, isso aqui, ó, isso a Globo não mostra, não é? Mas é que isso aqui, ó, vamos dizer assim, é a distância do equilíbrio. O que acontece? Quanto mais próximo essas linhas forem, né, mais próximo a coluna vai estar do equilíbrio. Só que o equilíbrio, lembrem, leva muito tempo para ser atingido. Então, quanto mais próximo for essas linhas, mais próximo a coluna vai estar operando perto do equilíbrio. O equilíbrio leva muito tempo para ser atingido. Para que eu consiga promover esse tempo para a coluna atingir o equilíbrio, eu vou precisar de um tempo de residência maior. Eu vou precisar que as moléculas fiquem mais tempo dentro da coluna para que ela consiga chegar próximo do equilíbrio. Isso vai requerer uma coluna maior. Repare o seguinte, se eu aproximar essas duas linhas, o método de McCabe-Thiele vai me indicar mais degraus. Né? Mais degraus é uma coluna maior. Então, quanto mais próximo essas linhas, mais degraus, uma coluna maior. Quanto mais próximo dessas linhas, termodinamicamente falando, é mais contato. Né? Mais contato, porque a coluna vai ter que estar operando mais próximo do equilíbrio. Não é bom. Né? Nenhum dos casos é bom. Vai ter que gastar de qualquer forma. Agora, pensando, né? A pergunta, não quer calar. Então, qual a quantidade mínima de água? Veja bem, está entrando água. Vou botar aqui de novo, né? Nós estamos usando 6.000 quilos por hora. Se eu começar a fechar a torneira, pegar aqui, ó, ir lá e começar a pegar a válvula lá e começar a fechar, né? O que vocês acham que vai acontecer? Primeiro, a coluna vai ter que ser quanto mais água eu usar, vamos dizer assim, melhor, né? Em termos de separação. Mas se eu pegar e reduzir a quantidade de água, né, eu vou ter que estar passando a responsabilidade dessa separação para a coluna. Né? E aí, a coluna vai ter que ficar cada vez melhor. E existe um limite, né? Que é o que eu quero que vocês levem agora. Né? Entenda o seguinte, eu não posso pegar uma corrente de ar que tem aí 5 kmol de ar por hora, né? Mais um pouco, vai dar, sei lá, 6 kmol e pouco de gás, e lavar com um pouquinho de água. Eu tenho que saber qual é o mínimo de água que eu vou usar. Então, entendam isso. Qual é o mínimo? Bom, no mínimo,
no mínimo, onde é que vai acontecer isso? Né? Ó, se eu analisar do ponto de vista da base, olhar do ponto de vista da base, né? Isso aqui é a corrente, isso aqui ó, é a corrente de gás. Ela é imutável, é a vazão da chaminé lá. Né? Então, né, essa é o que está sendo disponível, está sendo saindo lá. Não tem como impedir isso aqui, é o processo. Agora, a água, se eu começar a diminuir a água, vai acontecer o seguinte. Ó, eu vou caminhar para cá. Por quê? O que isso está dizendo? Né? Diminuindo a água, aumenta a razão molar de SO2 na água. A razão molar é quantidade de SO2 por quantidade de água. Eu diminuir a quantidade de água. Isso aqui ó, é quantidade de SO2 por quantidade de água. Né? Se eu diminuir a quantidade de água, a razão molar aumenta. Né? Aumentando, ela caminha para a direita. Né? Então, se eu caminhar para a direita, quando eu tiver aqui, ó, essa linha vai tocar esse ponto. Né? Tocando esse ponto, ó, vou fazer com outra cor aqui. Outra cor. Ó, tocando esse ponto, fazendo uma linha de operação aqui à mão livre, só para vocês entenderem. Quando ela tocou aqui, eu vou fazer, ó, tocando aqui, né? Eu não consigo mais traçar estágios, né, teóricos. Né? Esse aqui ó, é o estrangulamento. Se tocar ali, eu preciso de infinitos estágios para que a separação seja realizada. É um estrangulamento termodinâmico. Isso aqui vai me dar a quantidade mínima de água, que eu não posso usar. Eu tenho que usar acima do mínimo. Né? Mas eu já tenho uma ideia de tamanho, porque eu já sei, olha, para essa vazão de gás, eu preciso de no mínimo isso de água, para uma coluna muito boa. Né? Agora, se eu tiver uma coluna mais ou menos, eu já vou ter uma ideia de quanto de água eu vou ter que gastar mais. Né? Bom, com base nisso, né, nós já podemos determinar a quantidade mínima de água. Né? Aqui, por exemplo, ó, eu sei, né, por exemplo, nesse caso, né, eu teria a razão de SO2 de 0,0065. Né? Isso aqui é o quê? É a vazão de SO2, que nós conhecemos, dividido pela vazão de água. Né? A vazão de SO2 é aquela, é imutável. É o gás lá da chaminé, é 1,29. E a água, eu descubro aqui, ó, fazendo essa conta, nós sabemos a vazão de água, né, em quilomol por hora mínima. Né, mínima. Né? Isso já vai me dar condição de estabelecer aí, e conhecer aí a outra variável. Né? Vou botar assim, a variável de processo importante é a razão limite. Né? A razão limite, né, eu vou chamar de R, como se fosse a taxa de refluxo. Né? É a vazão de líquido, né, líquido isento de soluto, dividido pela vazão de gás isento de soluto. Então, assim, LIG isentos de soluto. Né? Ora, qual é a vazão de água? Nós acabamos de descobrir. Né? Então, assim, no limite, L é mínimo. Né? Assim, pratos teóricos tendem ao infinito. Né? Se eu quisesse saber, né, é só eu fazer a continha ali que já está pronta, na verdade. Né? Bastaria eu pegar essa
quantidade mínima aí, né, de água, e dividir pela quantidade de gás, né, que nós já conhecemos, que é 5,17. Então, vendo aqui, né, R é aquela conta que nós queríamos fazer aqui, dividido por 5,17. O L é essa continha ali, ó, 0,0065. Deixa eu só fazer de cabeça aqui esse exemplo. É 1,25 dividido por 0,0065. 1,25 dividido por 0,0065. É essa conta aqui que a gente faria. Bom, isso aqui, ó, podemos obter a partir da inclinação da linha de operação. Certo? Querem ver só? Vamos fazer um teste aqui. Estou aqui no Excel agora. Olha só, deixa eu ver se eu fiz esse teste aqui no cantinho. Acho que eu já fiz. Ah, botei. Está aqui embaixo, prontinho para a gente avançar. Ó, fazendo ela tocar, né? Tocar aqui na linha de equilíbrio, a linha de operação, que é essa aqui, tem essa cara. Né? L sobre G é esse 34,8 aqui, né? Lembra da linha de operação, ó. Linha de operação, L sobre G vezes X mais B, né? Seria o coeficiente linear. Então, L sobre G deu 34,778. Vou copiar até isso aqui para lá. Para a gente botar aqui. Aí ficou sobreposto. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso sem. E aqui. Ó. Isso aqui, ó, é L sobre G. Né? Então, 34,788 é igual a L, que eu quero descobrir, quantidade de água, dividido por G, que é 5,17. Então, a quantidade mínima vai ser 5,17 vezes 34,788. Isso aqui vai dar em quilomol por hora. Tá? Isso aqui é o mínimo de água, certo? E o estrangulamento aconteceria aqui, ó. Tá? Então, veja bem, pela termodinâmica vocês conseguem, já tem a capacidade aí de dizer, né, quanto é que eu tenho que usar de uma substância aí para, no mínimo, né, para que a separação aconteça. Se eu usar menos que o mínimo, eu não vou atingir a especificação. Tá? Não vai acontecer o que eu quero. Seja fisicamente a coluna do tamanho que ela for. Não existe um processo que consiga estabelecer uma separação melhor do que a do equilíbrio. Né? O equilíbrio é o nosso limite. Certo? Eu não botei a resposta aqui, que é só fazer a continha ali. Né? A gente, deixa eu pegar o calculador, a gente já faz já observa. Essa conta aqui, 5,17 vezes 34,788. Isso aqui dá 179,85. Veja que o problema nos deu o uso, né, de 333 kmol por hora. Então, estamos trabalhando aí, deixa eu fazer uma divisão rápida,
333,33 dividido por 179. 1,86 aí, 86% acima. Né? Vou botar assim. Esse problema. Porque é água, né? Aí a água dá para desperdiçar um pouquinho. Né? O que acontece? Como a água ela é barata, relativamente barata, né? Aí a coluna não precisa ser uma coisa tão grande. Né? Então, ela deu aí 3 estágios teóricos. Certo? Bom, isso aqui foi uma espécie de releitura do que a gente viu na aula passada. Né? Foi similar ao que a gente viu. Né? Para vocês relembrarem. Agora, se ninguém ficou com dúvida nesse problema, eu vou fazer um problema de distorção. Tá? Que é esse aqui. Tá? Então, vamos lá. Olha só. A distorção, ela é a operação contrária. O que é isso, operação contrária? Na absorção, eu quero lavar o gás. Então, ou seja, eu quero tirar o soluto que está no gás usando um líquido. Né? Esse é o processo de lavação de gás. Pega o gás sujo e eu lavo ele. Eu absorvo o soluto no líquido. Na distorção é o contrário. Eu uso um gás para limpar o líquido. Eu vou lavar um líquido com um gás. Né? Esse é um processo. É o contrário. Qual é o requerimento? É que o soluto que está na fase líquida tenha afinidade pelo gás. Para que ele saia do líquido e vá para o gás, ele tem que ter afinidade com o gás. E aí o caso que está colocado aqui é uma contaminação em um creme. Né? Essa contaminação está na ordem de 20 ppm. Tá? 20 partes por milhão. Vou botar vermelho aqui para ficar mais aceso. E aí o seguinte, o balanço que os caras estão fazendo é o seguinte, para cada 100 quilos de creme que entram por unidade de tempo, precisa de 50 quilos de vapor. Então veja bem, o soluto, né, essa contaminação, ela se dá bem com o vapor e não se dá tão bem com o creme. Né? Provavelmente o creme é uma coisa orgânica, né? E o soluto tem mais afinidade por uma coisa polar, como é o vapor. Né? E os caras estão usando esse vapor aí para remover essa contaminação. O objetivo, né, é reduzir a concentração para 1 ppm. Então, sair de 20 e ir para 1. A relação de equilíbrio entre a contaminação no vapor e no creme é essa aqui. Ó. Isso aqui está em termos de o quê? Y ppm de contaminante no vapor e X em ppm no creme. É uma linha de equilíbrio baseada em ppm. Quer saber quantas etapas, quantos pratos teóricos. Né? E aí está aqui as sugestões. Né? E uma coisa interessante é que a curva se situa abaixo da curva de solubilidade. Vou mostrar isso para vocês. Vamos entender o balanço. Está aqui a nossa coluna absorvedora. Está aqui o creme. Né? Ele está entrando com 100 kg por alguma unidade de tempo. Né? E tem 20 ppm de contaminante. O vapor está sendo usado 50 quilos, né, pela mesma unidade de tempo. Não tem contaminante. Né? Então, vou botar aquela tabelinha de novo aqui, né? Vou botar assim, X, o contaminante, assim, Y, do contaminante. Base e topo. Olhando para o topo, ó, no creme tem 20 ppm. Então, ó, no creme tem 20 ppm, no topo
dessa coluna. Então, ó, põe aqui e boto 20 ppm. No topo ainda não sei quanto é que está o vapor. Né? Preciso dar uma olhadinha para baixo. Agora, olhando ali para o vapor na base dessa coluna, né, não tem contaminante no vapor. Então, ó, zero. Né? Não tem nenhum ppm. O objetivo é que o creme que está saindo, né, na base da coluna, tenha 1 ppm de contaminante. Eu boto aí que seja uma especificação do processo. Então, na base da coluna, 1 ppm. Quanto é que tem de contaminante no topo saindo com o vapor? Né? É um balanço de massa. Vou fazer aqui com vocês, vocês já vão entender. O que é importante, né, entender quando a gente faz balanços com ppm? Né? O que é ppm? Parte por milhão, né? Já ouviram falar em ppm. Então, ppm, assim, uma unidade aí de concentração, que significa, em termos práticos de engenharia, miligrama por quilo. Se vocês ouvirem alguém falar miligrama por litro, que é o comum se falar aí, saibam que funciona, que isso é uma coisa aproximada, que funciona quando a gente está falando de um contaminante na água. Tá? Então o pessoal diz, tem, sei lá, a água tem 50 ppm de ferro. Né? 50 miligramas de ferro por litro de água. Né? Então, isso funciona em termos aproximados, porque a massa específica da água é 1, né? E aí é 1 para 1. Mas a definição correta, quando ppm é 10 na menos 6, né? E aqui, ó, isso aqui vai dar 10 na menos 6. Então, cuidado, porque, por exemplo, ppm de um soluto no gás é bem diferente. Tu não pode fazer ppm miligramas por litro de gás. Não dá 10 na menos 6. Tá? Então, tem alguns erros na literatura aí que o pessoal comete ainda. Só fazendo um parênteses aí. Tá? Então, é bem comum ter esses erros aí. Tá? Vamos tomar cuidado. Então, veja bem. O creme tem 20 ppm de entrada, né? 20 ppm de contaminante. Né? Então, assim, entra com o creme. 20 miligramas de creme de contaminante por quilograma. Se eu multiplicar por 100 quilogramas, né, por tempo ali, né, eu vou ter 20 vezes 100 dá 2.000. 2.000 miligramas de entrada de contaminante. Se a gente fosse bem rigoroso, né, não é bem 2.000 miligramas. Porque o que acontece? ppm é miligrama por quilo total. Né? O certo mesmo era dividir por 100 quilos mais 20 miligramas. Era 100,002. Aí assim, isso é o preciosismo. Né? Mas isso aqui em termos aproximados já tá bem bom. Tá? Mas ainda para se a gente fosse ser mais rigoroso, né? Mas como a gente está fazendo uma conta rápida, né? Em ppm dá para fazer essas considerações. Aí, né, entrou isso aqui tudo, né, de contaminante. Vai sair com o creme, assim, sai com o creme 1 ppm, 1 miligrama por quilograma, e são 100 quilos. Conclusão, são 100 miligramas de contaminante. Ó, entrou 2.000, saiu 100,
Sobrou 1.900 miligramas de contaminante. Onde é que vai sair esses 1.900? Aqui, ó. 1.900 miligramas de contaminante. Agora, esses 1.900, eles estão em 50 quilos de vapor. Então, a fração do contaminante aqui, ó, vai ser 1.900 dividido miligramas por 50 quilogramas de vapor, para dar ppm. Vamos fazendo essa conta aí, deixa eu fazer aqui rapidamente. Trinta e oito. Então, a fração aqui, ó, de contaminante, 38 ppm. Tá? Então, agora nós já sabemos que aqui, ó, 38. Construímos a linha de operação. Fizemos a linha, acabamos de construir a linha de operação. Certo? Próximo passo do problema é traçar a linha de equilíbrio, traçar a linha de operação e determinar o número de estágios. Né? Já estamos já craque em fazer esse tipo de trabalho. Né? Eu vou fazer ela aqui para vocês perceberem como é que é. Deixa eu ver se eu vou trazer ela de lá para cá. Aqui. Está prontinho aqui para nós, né? Mas só para a gente entender. Deixa eu ver se aqui ele funciona. Aqui. Ó, aqui, ó, vou botar assim, onde é que está o topo e onde é que está a base desse negócio. Né? Bom, a linha de equilíbrio é essa linha mais vermelha. Né? Ó, voltando aqui no nosso problema, ó, o topo é o ponto 20 em x e 38 em y. Ó, o ponto 20 em x e 38 em y. Esse aqui, ó, é o topo. Aqui, ó, é a base. Essa é a nossa linha de operação. Certo? Esses dois pontos que nós acabamos de determinar aqui, ó. Aqui é 1 e 0. Aqui é 20 e 38. Certo? Dois pontos aí. Bom, como é que se traça as linhas de operação, a linha de operação? Aliás, como é que se traçam os pratos aí, os degraus, as etapas teóricas? Como é que se traça? Bom, vamos lembrar da regrinha que eu ensinei para vocês lá em destilação. Primeira regra. A gente sai do topo. Tá? A gente sai do topo. E aí sai do topo em direção à linha de equilíbrio. Tá? Do topo até a base. Tá? Então, saindo do topo até a base em direção à linha de equilíbrio, então, como é que seria aqui? Né? Eu já fiz lá no Excel, de qualquer forma, saindo da linha de operação e indo até a linha de equilíbrio. Ó. Então, esse aqui foi a primeira etapa teórica, número 1. E aqui a segunda etapa teórica, etapa número 2. Duas etapas aí para resolver esse problema. E aí, claro, poderia também perguntar para vocês qual a quantidade mínima de vapor. Vou deixar para vocês pensarem aí.
vocês pensarem. Como é que vocês fariam isso? Tá? Certo? Então, esse é um problema clássico de desorção. Tá? Um problema clássico de desorção. O que eu vou pedir agora? Deixa eu ver. Já tinha feito aqui. Alguma dúvida até agora, pessoal? Vou ver com vocês aqui. Alguma dúvida até agora? Como é que tá aí? Tudo certo, Natália? Professor, Oi, eu Carol. só fiquei na dúvida naquele. Professor, pode voltar um exemplo? Claro. Acho que o anterior, aquele que o professor falou que o número de pratos seria infinito daí. Aqui. Certo. Tá, professor, pode explicar de novo por que ele seria infinito que não entrou na cabeça? Vamos fazer um desenho. Parênteses aqui. Tá. Parênteses. Como é que eu vou explicar melhor isso aqui para todo mundo? Entendendo a linha de equilíbrio e operação. Bom, olha só. Quando eu pego uma mistura qualquer, duas fases. Uma fase líquida e outra fase gasosa. O que acontece? Eu tenho o SO2 ali, que é, no caso, o soluto, né? Ele vai estar distribuído na fase líquida e na fase gasosa. Está nas duas. Certo? Ele vai ter uma concentração na fase gasosa, que é o ar, né? E vai ter uma concentração na fase líquida, que é a água. O que acontece? Quando eu boto esses dois caras em contato, em diferentes concentrações, se eu botar aqui fração molar, razão molar ou fração molar, cada um, eu vou ter uma linha de equilíbrio, que é aquela que eu mostrei aqui. Deixa eu só voltar para ver o aspecto dela. Uma caída assim, ó. Isso aqui para T igual a 293 Kelvin. E ainda P igual a 101,3 kPa, que é a pressão atmosférica. O que isso quer dizer? Bom, essa linha de equilíbrio, né, que está colocada aqui, ela representa, né, vamos dizer assim, o equilíbrio, né, o próprio nome já diz. Mas se eu botar, por exemplo, aqui tiver uma concentração de SO2 aqui na água, aqui, então, sei lá, vou pegar esse ponto aqui. Vamos supor que isso aqui seja 0,5. Né? Eu vou ter 50% de SO2 de concentração na água. Então, se eu for lá e tirar uma amostra dessa água, ela vai ter 50% de SO2. Eu faço análise e tal, faço uma titulação, por exemplo, dá tranquilo. O que acontece? Se eu tenho ar em cima dessa água aí, e o SO2 ele não está mudando de concentração, ele está no equilíbrio, ele está equilibrado, né? Essa concentração, o tempo passa e ele não muda, o ar, ele vai, eu for lá e tiro uma amostra do ar, ele vai ter essa concentração aqui. Vamos supor que seja, sei lá, 0,2. Né? Aqui vai ser 20%. Certo? Isso
é o equilíbrio. O que acontece? Se eu diminuir a concentração de SO2 no líquido, né, automaticamente, quando eu tiro o SO2 do líquido, o que vai acontecer? Vai começar a migrar SO2 que estava no gás para suprir aquele SO2 que faltou no líquido. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, nesse ponto, né, eu vou ter uma condição aqui de SO2 no líquido e eu vou ter outra no gás. Né? Porque o SO2 vai para lá, mas ele também vem para cá. Então, esse equilíbrio de concentrações, né, é a termodinâmica. Tá? Isso aqui são dados experimentais, tá? E ele tem também por trás, né, a questão da afinidade. O que acontece? O SO2 ele tem uma determinada afinidade pela água, que é maior pela água do que pelo ar. Ele se sente muito melhor na água do que no ar. Então, né, o equilíbrio nos mostra, né, que para essas concentrações de SO2 na água, eu vou ter determinada concentração de SO2 no gás. Aí o que acontece? A linha de operação da coluna, no topo, ela tem essa condição aqui, e lá na base, ela tem essa outra concentração aqui. Né? Tem essa e tem esse outro ponto aqui. O que acontece? Se eu pegar e expor esses dois, e aí os dois estão expostos em uma coluna, né? O desenho dela aqui. Ó, aqui eu vou lá e coloco água, vou representar de azul, e vou representar de azul escuro o SO2 mais ar. O que acontece? Essa água, né, ela vai começar a descer em cascata aqui, ela vai estar descendo aqui, né? E vai estar em contato com o SO2. O que acontece? O SO2 está entrando aqui e tendo esse contato. Quando eu tenho contato, né, quando está acontecendo esse contato aqui dentro da coluna, né, então, pegando ali, o que eu estou fazendo? Eu estou expondo uma água que tem uma determinada concentração de SO2 a um gás, o ar no caso, que tem uma determinada concentração de SO2. Se eles ficarem bastante tempo em contato, bastante tempo, eles vão atingir o equilíbrio. Se o contato for uma coisa bem prolongada, vai atingir o equilíbrio. O que acontece? O tempo que, que esse gás e essa água vão ficar em contato ali não é o suficiente para que seja atingido o equilíbrio. Para que isso acontecesse, essa coluna teria que ser infinita, né, para o tempo ser infinito. Né? Acontece que essa corrente gasosa aí, ela vai ficar, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos ali. Não dá tempo de o equilíbrio ser atingido. Não dá tempo. O que acontece? Você para, porque existe uma tendência no equilíbrio, as coisas vão ser conforme a termodinâmica nos diz. Mas tu não consegue atingir. Né? Só vai conseguir atingir se essa condição, se o equipamento for demasiadamente grande. Né? E aí, na verdade, para tudo é isso na vida. Vou pensar num exemplo prático aí. Tem mais algum do cotidiano. Se a gente pegar uma esponja úmida, e tentar secar um prato molhado, né? O que vai acontecer? A água que está no prato molhado, depois estão secando a louça. Não pensa na esponja, pensa num pano. Todo mundo seca a louça, né? Vocês começam a secar a louça. O que vocês percebem? Pega o pano seco. O pano seco ele tem uma tendência muito forte de absorver água.
né? Essa é a tendência termodinâmica. Se eu pegasse uma, uma linha de equilíbrio, né, eu botaria umidade no pano versus a umidade da superfície. Não sei se eu estou viajando muito, né? Pensa comigo. Quando eu boto o pano seco, né, ele admite muita umidade. Então, eu consigo secar bem. À medida que o pano vai ficando encharcado, né, vai ficando mais difícil dele tirar a água daquela superfície. Ele vai atingir um equilíbrio, né, no momento que eu não conseguir mais colocar umidade para dentro daquele pano. Né? Aí ele atingiu o que a gente chama de umidade de equilíbrio. E foi o que nós vimos lá no início da disciplina. Né? Então, se eu quiser secar, vamos dizer assim, se eu estivesse querendo secar o prato, né, sempre com a mesma eficiência, né, eu teria que estar sempre trocando o pano. Né, pegar um pano seco a cada prato, se eu fosse secar. Né, isso é, do ponto de vista econômico, inviável. Né. Agora, eu posso estabelecer uma meta. Ó, a partir de uma certa umidade desse pano, eu não consigo mais secar. Então, a partir de agora, eu tenho que trocar o pano. Né? Então, seria uma etapa teórica, vamos dizer assim. Talvez com essa analogia que me vi agora de supetão, de repente tenha ficado mais claro. Né? Mas é por aí o caminho. Não sei se agora ficou claro. É, ficou, mais ou menos. Professor, Alice, é que eu não tinha entendido. Professor, pode voltar lá naquele gráfico anterior? Qual? Tá, ali do exemplo que o professor Esse deu. ou o outro? O outro. Esse? Não, não era esse que o Esse. professor falou que era infinito. Isso. É que não tinha entrado, por exemplo, porque a linha do equilíbrio e a linha de operação elas tinham se encontrado. Era nessa parte que eu não estava entendendo por que iria ser infinito. Era por isso que o professor, desse modo que o professor explicou aí, né? Ó, se eu começar a traçar os estágios aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Tá. 10. Aqui eu não vou conseguir Graficamente atravessar. agora ficou mais. Aqui eu não Tá. consigo mais atravessar. Tá? Uhum. Esse é o que a gente chama de estrangulamento. Né? Aqui Tá. eu tenho o mínimo. Isso me dá o seguinte: eu tenho que usar no mínimo essa quantidade de água aqui. Senão, eu não vou conseguir chegar no que? Nesse percentual de água, nesse percentual de SO2 na água e nesse para essa quantidade de SO2 no gás. Fazendo isso ainda, eu ainda precisaria de uma coluna muito grande, mas eu não vou conseguir. Tá? Esse é o limite. Se eu usar menos que isso, impossível. A gente diz que é termodinamicamente inviável. Né? Mas isso aqui, então por que a gente por que a gente determina o mínimo? Para saber, olha, tem que usar no mínimo isso. Então já tem uma ideia de quantidade. Tá? E aí depois eu sei, ó, pensa no problema real. Ó. Vocês estão lá com uma chaminé que tem 5 quilos, 150 quilos de ar com 20% de SO2. Alguém pergunta para vocês, será que vai muita água? Será? A primeira pergunta para o engenheiro aí, ó. Ó, tô com essa chaminé aqui, tem 20% de SO2 e a legislação é o seguinte, a legislação, os caras vieram aqui e vão multar nós se tiver acima de 2%. Vamos usar a absorção para eliminar esse SO2 aí? Vamos. Qual é a quantidade mínima de água aí, para nós termos uma ideia? Olha, vai 180 km por hora de água. Foi nós fizemos a conta agora aí. No mínimo. Se não tem 180, então nem faz. E aí, vocês começam a estudar o seguinte, não, vamos usar água acima do mínimo. Então, vamos usar 200 kmol por hora. Vamos usar 300, vamos usar 400. E qual é o tamanho do equipamento, à medida que eu vou aumentando a quantidade de água? O tamanho do equipamento vai ficando menor.
né? Não precisa ser uma coisa tão grande se eu tiver um monte de água. Se eu lavar uma chaminé com uma cachoeira essa que eu estou lavando essa chaminé com as cataratas lá do Foz do Iguaçu. Eu não preciso quase nem coluna, né? É muita água. Estou lavando uma quantidade pequena de gás. Agora, se eu pensar em lavar esse gás todo aí, uma torneirinha de jardim, com a vazão de uma torneira de jardim, eu já sei que não vai ser atingido. Então, essa é a ideia. Acho que agora foi. Foi, né? Foi. Bora foi. Tá. Tá, vamos lá. A terceira avaliação. Tá, vamos falar sobre a avaliação agora. Todo mundo vai se manifestar, tenho certeza. Todo mundo quer. Assim, ó, eu já postei as notas ali da terceira avaliação. E a aula de hoje eu preparei ela um pouco mais rápida, ali, com ela já resolvida, que é o que acaba interferindo ali, para ir direto ao ponto mesmo. A avaliação 3, tá? Como nós havíamos já combinado lá no início da disciplina, ela vai valer, né, 5 pontos. Tá? Então, acho que eu já comentei isso em outra aula, mas alguém ainda continua me perguntando no WhatsApp ali que não entendeu. 5 pontos, tá? E os outros 5 pontos das atividades. Então, cada cada atividade vale um ponto. Tem 5 atividades aí, né? Então, tem 5 atividades. Vocês já fizeram. Fez todas. Acha que está mais ou menos certo, tá? Vocês estão próximo dos 5. Ah, não fiz nenhuma. Está bem próximo do zero. Tá? Aí, de onde é que vai vir esses 5 pontos dessa terceira avaliação? Eu vou facilitar para vocês. Eu vou passar essa avaliação e vou deixar vocês resolverem em dupla. Tá? Podem se reunir aí em dupla, eu vou deixar. Como é que vai ser? Eu vou pegar 4 questões. Tá? Ah, mas como é em dupla, tudo tem um contraponto. Eu vou botar 4 questões de nível médio. Tá? Então, sobre esses assuntos. Tá? Então, vai ter vamos dizer assim, se eu botasse numa prova, talvez vocês não conseguissem resolver durante as horas da prova. Tá? Então, elas são questões mais longas. Tá? Por isso, vocês vão ter mais tempo. Tá? Eu vou preparar essas 4 questões. Tá? E na semana que vem, deixar essa semana para vocês estudarem, semana que vem eu vou abrir aqui com vocês e fazer a leitura delas. Tá? Leitura botar a leitura da avaliação. Então, semana que vem eu vou fazer uma leitura dessa avaliação com vocês. Tá? Vou fazer a leitura, vou apresentar a avaliação ali, vocês vão se organizar em duplas e vocês vão ter aí uma semana aí, né, para postar. Então, assim, postagem, limite de postagem. Semana que vem hoje é dia 22, 29. Vocês vão ter que postar até dia 6. Por quê? Quem precisar de N-1, vou ter que corrigir no dia 7. Quem precisar de N-1 vai ser tá no máximo aí, tá? 6 de dezembro, dia 8. Quem precisar. Tá? Então, as notas vão aparecer aí depois do dia 6. Tá? Certo? Entendido? Porque eu tenho que corrigir N-1 e aí o prazo fatal lá é dia 10 para botar no Moodle. Entendido? Essa parte não precisa explicar de novo, entendi bem. Ah, tá. Beleza. Tem mais alguém aí com dúvida aqui? Deixa eu ver se eu abrir aqui o Meet. Abençoado. Mas também não esperem questões muito fáceis. Tá? Vou botar vocês a trabalhar. Melhor do que eu ficar falando aqui, falando. Como é que correu o teu evento, professor? Eu não entendi, Jéssica. Perguntei como é que correu o evento, correu tudo certo? Ah, tá. Tu não chegou a entrar? Não Não deu entrou, tempo, acho, né? tava bem atarefada. Não. É.
Foi bem legal, foi bem legal. Eu falei sobre a minha trajetória desde a graduação até os dias atuais. É um evento que o programa de pós-graduação em engenharia química lá da UFSC, eles começaram a promover e tal. E aí são poucos escolhidos, eles estavam falando aí, é um por mês, né? E aí eu fiquei bem feliz com o convite aí e tal, foi bem interessante hoje o dia aí é um evento assim descontraído, né, para falar sobre a trajetória, para motivar e inspirar quem está percorrendo esses caminhos aí da graduação, da pós-graduação e tal. Por isso que eu convidei vocês ali, mas claro, vocês, a maioria acho que não pôde participar. Aí eu fiquei sabendo que vai para o YouTube, tá? Então, a hora que tiver o link do YouTube, eu vou botar ali no grupo aí para vocês assistirem aí quando puderem. Tá? Fiz uma apresentaçãozinha bem legal, vários vídeos ali, fotos de, não sei se, eu acho que apareceu vocês aí numa filmagem aí, eu botei, tá? Durante a apresentação, foi uma aula experimental dessas aí, foi bem legal. Deixa eu fazer uma chamadinha rápida aqui. Enquanto isso, fique à vontade aí para se manifestar. Deixa eu ver aqui. Vamos ver quem é que está faltando, é mais fácil, né? Ana, Carolina, Ismênia, Helena. A Helena não veio. Depois vem o Henrique, Igor, Inês. Henrique, Igor, Inês. Depois vem três Jéssica, mas tem. Tem. Depois Larissa, Lucas e Lúcio. Larissa. O Lucas Fogaça não veio. Depois vem o Lúcio, Malu e Marcela. A Marcela também não. Hoje a aula aí não teve grande. Quem estava atuando? A Marcela? É porque tá tendo apresentação de TCC ainda. Ah, o Lucas estava. O Lucas? Eu vou ver depois o relatório. Eu vejo o relatório ali, vem quanto tempo ficou ali e tal. Deixa eu só ver quem mais aí que tá aí. A Mariana, Melissa. A Melissa também não, ó. Depois. Natália. Deixa eu ver se é a Natália. A Morgana. Morgana. Ah, nasceu o filho a filha da Morgana, Júlia. Né? Parabéns para ela, não tá aí, mas É parabéns. um bom motivo, né, professor? Não, essa aula não pode faltar aí, motivo nenhum, nossa. Nasceu quando? Vocês sabem quando é que foi? Foi hoje isso? Foi sexta, eu acho. Ah, Quinta, então, não lembro. já podia botar ela do lado ali para ela já ir aprendendo. Ou não quer começar cedo. O professor fala isso porque o professor é homem, né? Quero ver se fosse o professor Paris. Será que foi pai normal? Natália, Paula, Ricardo. Natália, Paula, Ricardo, Rodrigo. Rosilane, Stephanie. Tuane, tá tudo certo. Pois é, professora, a Ismênia apresentou o TCC também hoje. Ah, Parabéns, show! Ismênia. A Ismênia tá aí? Cadê a Ismênia? Deixa eu ver. Não tá, né? Ah, tá. E aí, como é que foi? Deu certo? Deu, professor. Deu certo? Deu certo? Deu sim. Muito certo. Parabéns Tava aí. muito nervosa. Tá semi-engenheira. Quase. 99% carregando. É, né? Falta uma. Enfim, né? A aula tá É? gravando, então, né?
Nem vou falar. Tá com medo? Mas parabéns aí, deu certo. Que bom, então, né? Que bom. Show de bola. Show de bola. Aí, agora tem que Obrigado, comemorar. professor. Tem que comemorar aí, ó. Pode começar já a abrir a champanhe. Ah, eu tô O nosso precisando de churrasco, né, professor, para comemorar. Só vocês organizaram? Pode organizar. Só organizar que nós vamos. Vamos fazer uma grande aí. Eu dou o chopp. A carne não dá, né? A carne aí vai ser só churrasquinho de frango. E aí? O chopp tá valendo, né? Beleza. Todo mundo toma um cafezinho. Aí todo mundo um ovinho cozido, né? Churrasquinho de pão de alho. Talvez, talvez. O negócio É. é se entupir de pão de alho e assar 1 quilo de carne deu. É. Se quem quiser comer carne, que morda a língua. Mas então tá, pessoal. A semana, então vamos deixar já esquematizado. A semana que vem a gente se encontra para fazer a leitura das questões. Eu vou indicar aqui algumas coisas. Vocês se organizem já em duplas. Podem começar a resolver durante a aula que vem, como se fosse a avaliação mesmo. Mas eu vou dar mais um prazinho para vocês postarem por conta da dificuldade que talvez vocês não consigam fazer durante a aula, tá? Mas já aproveitem essa semana para estudar também esses problemas que eu tenho passado aí para vocês. Então, passem tudo. Não deixem de estudar, pelo amor de Deus. Certo? Beleza, professor. É isso aí. Desejar uma boa semana para todo mundo. Sorte aí para os TCCs, que tem mais gente que vai fazer, acho que aí, a turma que vai fazer TCC essa semana aí, vai apresentar. Então, boa sorte para vocês aí, boa apresentação. Boa semana para todo mundo aí. Nos encontramos semana que vem. Falou, professor. Um Tchau, abraço boa aí semana. para nós.